Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 25. Nós estamos falando do mês da reforma, falando das bases da reforma. Nós falamos sobre a fé, falamos sobre a graça. Semana passada falamos sobre a Escritura. Agradeço a vida do nosso irmão Nilton, que esteve aqui para dirigir o culto, o presbítero Bius, que ministrou a palavra do Senhor nosso Deus. E hoje nós vamos falar da penúltima base da reforma, somente Cristo. Tá bom? Então, João, capítulo 1, verso de 25 a 37, vai dizer assim: e perguntaram a João: então por que você batiza, se não é o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um outro que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. Podemos orar mais uma vez? Vamos falar com o Pai. Senhor, nós nos colocamos diante do Teu altar, pedimos a Tua graça, abre o nosso entendimento, dá-nos clareza na Tua palavra, que ela possa produzir tudo aquilo que o Senhor deseja. Nós oramos a Ti, rogamos a Tua graça, fala conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus, irmãos? Bom, nós vamos trabalhar basicamente esse texto, irmãos, que eu acredito que ele vai nos ajudar a entender bem essa ferramenta. Falando novamente, trazendo novamente a memória dos irmãos um pouco do contexto da reforma. A igreja, irmãos, ela passava por um tempo de muita dificuldade, de muito desvio da verdade. Se a fé foi trocada pela moeda, se a graça foi substituída pela urna, se as mentiras foram substituídas pelas escrituras, a liderança da época, da ocasião, estavam procurando substituir a pessoa de Cristo, prometendo salvação, prometendo que até dos mortos eles poderiam tirar uma alma e colocá-la no paraíso. Mas só há um Cristo. E o texto de João, o capítulo 1 de João, ele começa com isso, porque nós lemos no início do culto o último profeta do Antigo Testamento, o terceiro profeta após cativeiro babilônico. E depois de Malaquias, irmãos, houve um período de aproximadamente 400 anos sem que houvesse registro de uma voz profética. 400 anos de silêncio absoluto de Deus. Os 400 anos de silêncio de Deus não significa que não houve operação de Deus, porque nem sempre o silêncio de Deus significa que Ele não está trabalhando. Deus sempre trabalha. Jesus vai dizer isso: o meu Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. O que não houve foi voz profética. Mas na história, a questão do levantar dos gregos, o movimento da Grécia em conquistar o mundo, posteriormente a Roma,
se fala em todo lugar do grego, então quase o inglês da nossa época. A Roma, ela investe em infraestrutura para que os soldados, as caravanas, eles pudessem se locomover de forma mais rápida, ao avanço da questão marítima, do navegar, conhecimento dos mares, adestramento do navio. Então, houve muita coisa que aconteceu que ajudou, irmãos, na propagação do Evangelho. Mas não havia voz profética. Não havia voz profética. E quando essa voz profética vem, ela vem de uma forma muito diferente. O João Batista, ele era da linhagem sacerdotal. Então, basicamente, irmãos, o João deveria exercer o seu chamado, o seu ministério, desde o tempo, servindo, inclusive, nos sacrifícios. E se fosse convocado, se a sorte caísse sobre ele poderia ser o sacerdote, que entraria no templo para fazer a expiação do pecado do povo uma vez por ano. Mas Deus chama João para uma missão distinta, para ele ser aquilo que Isaías profetizou, a voz que clama no deserto. Então, a assembleia de João era um deserto, a mensagem de João era o arrependimento, e a evidência da fé na mensagem de João era o batismo nas águas. E o João, irmãos, ele é proeminente, ele atrai o coração dos judeus, ele ganha o respeito do sinédrio, e ele ganha o temor dos governantes. E aí, irmãos, eles olham para João e começa a surgir um murmurinho. Por acaso não seria ele o Messias? Imagina, irmãos, 400 anos de silêncio. Ninguém com tamanha graça, ninguém com tamanha desenvoltura, ninguém com tamanha persuasão levava pessoas para o templo, quanto mais para o deserto. Eles estão ali discutindo, o povo está ali, sabe, martelando, pensando, cogitando. Essa era a conversa do almoço, essa era a conversa no trabalho, essa era a conversa nas reuniões religiosas, essa era a conversa no meio de Israel. E um dia eles chegam para o João e dizem assim: João, fala a verdade para nós, é você o Messias, não é? É você, porque você é diferente, você. E aí, irmãos, é verdade, porque Jesus vai dizer que João Batista é o maior dos profetas. E João ouve aquela fala, aquele questionamento, e o coração do João não se inflama, ele não se acha. João vai dizer: não, eu não sou, eu não sou Messias. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Mateus 24, Jesus vai fazer um alerta para mim e para você, de que nos últimos dias muitos dirão: o Senhor está lá, o Senhor está lá, o Senhor está lá, e eles vão querer correr para lá, e Jesus vai dizer: não vá para lá, não sou eu, não sou eu. O que nós vamos entender, irmãos, aqui, para o contexto da fala de Jesus, o Messias era o Salvador, era alguém esperado que iria restaurar o templo, a adoração, o culto a Deus. Ele seria também alguém que colocaria novamente Israel em evidência para as nações. Ele não desfaria do jugo das nações, ele desfaria do jugo romano, e ele daria Israel para ser aquilo que Israel foi chamado: a luz do mundo, o luzeiro para as nações, um chamativo para as nações. Então eles acreditavam nisso. Jesus, o Messias, ele era a solução para Israel. E tem muitos lugares, muitas vozes, irmãos, dizendo para mim e para você que eles são a solução. Tem muitas vozes dizendo que a solução para a bebida, que a solução para a droga, que a solução para a prostituição, a solução está no prestígio, no recurso, na honra, na posição.
É batismo com água, mas esse que vai vir, eu não sou digno nem de desamarrar a sandália dos seus pés. Agora, irmãos, a gente precisa entender um pouquinho sobre essa fala de João. Na cultura judaica, quando uma pessoa que tinha um recurso recebia um visitante, um amigo, alguém prestigiado, ele era recebido na casa. Quando era recebido na casa, a primeira coisa que acontecia, o anfitrião recebia o visitante e dava um beijo no rosto. Depois disso, era destacado um servo com uma bacia de água para lavar os pés. Por quê, irmãos? Porque naquela ocasião, os terrenos eram de areia, muito pó. Os sapatos não eram fechados como nós temos hoje, eram sandálias, eram como chinelos, eram abertos. E quando a mesa para se comer não é como a nossa, que a gente esconde os pés, né? Puxa uma cadeira e esconde os pés e fica sentado. Naquela ocasião, as mesas eram no nível do chão e as pessoas elas comiam meio que reclinavam, então dava para ver o pé. Então não dava para comer, né, irmãos? Com o pé tão sujo na sua frente. Então vinha um servo e ajudava aquela pessoa a desamarrar as sandálias, a lavar os pés para que ele sentasse na mesa. O que o João está dizendo é o seguinte: ele é tão grande, ele é tão proeminente, ele é tão poderoso que nem para ser o servo dele eu servia, mas nem para desamarrar as sandálias dele eu presto. Ele é muito grande, ele é soberano, ele é muito maior que eu, nem para servir dos pés eu serviria. Ele vai dizer: ele não é depois de mim, mas ele vai visitar, mas ele é antes de mim. Se nós pegarmos a certidão do nascimento de João Batista e a de Jesus, é óbvio, irmãos, que João Batista é mais velho, mas Jesus aponta não para o dia do nascimento do Messias. Ele vai dizer: este é antes de mim, porque Jesus é de eternidade a eternidade. No dia, irmãos, em que Deus diz: haja luz, lá estava Jesus Cristo, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, dizendo: haja luz, porque a Bíblia vai dizer que tudo que foi feito sem Cristo não teria sido feito. Ele já existia. O livro do Apocalipse vai dizer que ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é aquele que abre a história e ele é aquele que fecha a história. Ele é um cordeiro preparado antes da fundação do mundo. Fala uma coisa para os irmãos: existe uma história que correu no meio dos evangélicos, dos cristãos, que no dia que o homem pecou, o céu convocou uma reunião. O Pai, o Filho, o Espírito e os anjos. E Deus disse: o que faremos? O homem pecou, como que a gente vai resolver? Miguel, você pode ir, arcanjo, você pode ir. Diz: não, eu não posso. E aí a história que se conta é que Jesus se levantou e disse: olha, eu morrerei pela humanidade. Não foi nada disso, irmãos. Não teve reunião nenhuma, não teve conversa nenhuma, não houve negativa de anjos, arcanjos ou qualquer outro ser celestial. Sabe por quê? Porque antes que houvesse mundo, antes que o homem fosse feito, antes que o primeiro pecado houvesse cometido, o Jesus já era o cordeiro pronto, preparado, antes da fundação do mundo. Ele já era, ele era antes de tudo, antes de todos. Ele já estava pronto, antes do homem pecar, antes do homem falhar, ele já o era. João 7, uma discussão dos judeus com Jesus. Jesus vai dizer: vocês dizem que vocês são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, porque Abraão, ele viu o meu dia e ele se alegrou. Eles questionam Jesus: como assim? Você diz que é maior que Abraão, você diz que você conhece Abraão, você está aqui. E ele vai dizer: antes de Abraão, eu já o era. Antes da aliança com Abraão e dos caldeus, o Senhor Jesus já existia, irmãos. Por isso, só Ele é o Cristo, só Ele é o Senhor, só Ele é todo poderoso. Ele é
o Senhor de tudo, porque Ele é maior do que todos. Você pega a carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus vai dizer que Jesus é superior aos anjos, o nome de Jesus é superior a qualquer outro nome, o sacerdócio de Jesus é maior que qualquer sacerdócio. Por quê? Porque Ele é o sacerdote, e Ele é o cordeiro, Ele é o profeta, e Ele é a profecia, Ele é tudo em todos, irmãos. Jesus é maior. João vai afirmar no verso 33 do capítulo 1: eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você viu descer e pousar o Espírito, esse é quem batiza com o Espírito Santo. Como eu disse, a Assembleia de João, a congregação de João, é o deserto. A mensagem, o arrependimento, a evidência da fé na mensagem era o batismo. E João vai dizer: olha, eu batizo vocês com água, vocês vêm até mim, creem na mensagem, se arrependem, como evidência desse arrependimento vocês descem uma água. Mas eu batizo vocês com algo natural, um elemento existente, um elemento facilmente apresentável. Vocês entram nessa água, e aí, irmãos, olha só, a gente desce na água do batismo, a gente levanta, daqui a pouco a gente passa a toalha e a água vai embora, a gente seca. Aqueles homens que estavam indo para o deserto, se não fosse uma toalha, o calor do deserto, na caminhada de volta para casa, a água do corpo vai evaporando, a água da roupa vai evaporando, até não haver mais nenhuma evidência daquela água, daquele batismo, apenas a memória, apenas o rito. Agora, o que João conta é que o que vem, o que está para vir naquela ocasião já veio. Ele diz: mas ele não vai batizar vocês com algo natural, ele vai batizar vocês com algo sobrenatural. Mas existe um outro caráter aqui, irmãos. E eu sei, irmãos, que no meio pentecostal, no nosso meio, nós trazemos o batismo como Espírito Santo, a experiência do falar em línguas estranhas. Mas eu queria ir mais profundo que isso, os irmãos, dessa noite. Sabe por quê, irmãos? Porque se no batismo do João, aquela água que tomava o corpo, a cabeça, a roupa daqueles que criam na mensagem de João, aquela água evaporava, aquela água não ia permanecer no corpo, aquela água que iria passar, daqui a alguns dias eles não precisavam entrar na água de novo, eles iam passar por outras águas. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos: o batismo do Espírito Santo é um batismo que não passa, ele permanece, a gente recebe ele e ele vai ter com a gente todos os dias, todas as horas, quando oramos, quando buscamos, quando congregamos, quando dormimos, nós somos emergidos dessa água e nunca mais saímos dela. Não é passageiro, não é transitório, não é um momento, não é uma experiência, ela é permanente. Permanente. Entenda isso, irmãos. Ser batizado com o Espírito não é ter uma experiência com o Espírito, não é ter um momento com o Espírito Santo, não é ter uma hora com Ele, é uma vida, é uma jornada, é uma caminhada. Ele habita em você, Ele habita em mim, Ele está conosco todo dia, toda hora, nos ajudando, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos santificando, porque é permanente. É permanente. Nos países mais frios, países nórdicos, há uma prática muito comum de pegar os vegetais, aquilo que se planta no momento mais quente do país. Eles plantam, eles colhem, e depois vem um inverno muito rigoroso, e não é possível que eles plantem mais. O gelo queima tudo, destrói a plantação. Então, uma forma que eles tinham de conservar era pegar o alimento, colocar em potes e embebedá-lo com azeite, para que aquele fruto se conservasse, aquela colheita se conservasse. Porque às vezes para você, irmãos, a sua vida foi mergulhada no Espírito, ela foi embebedada no Espírito.
você e eu fôssemos conservados para a salvação. Você não foi colocado, tirado, você não foi posto e retirado do Espírito. Ele derramou para você e Ele está sobre você todos os dias. Está mergulhado nele, irmão. Está mergulhado nele, irmão. Não passa, não vai. Ele permanece sobre a sua vida. Porque aquele que batiza com o Espírito é maior que aquele que batiza com água. Aquele que batiza com água transitório é menor do que aquele que batiza com caráter, água temporal. Permanece conosco todos os dias. Somente Cristo pode batizá-los assim. Jesus, Ele vai dizer isso no Evangelho de João. Quando eu subir ao Pai, eu rogarei a Ele outro Consolador. O Espírito, na verdade, o que o mundo não pode receber, mas Ele habita no meio de vocês. Ele está no meio de vocês. E Ele vai fazer vocês lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Porque Ele habita, Ele está conosco agora, nesse exato momento. E quando acabar essa reunião, quando nós fecharmos as luzes, fecharmos as portas, quando você estiver na sua casa, sabe de uma coisa? Ele está com você. Na segunda, Ele está com você. Não importa onde você esteja, não importa a situação, Ele está com você, porque Ele te mergulhou no Espírito Santo. Verso 35 a 37, a Bíblia vai dizer o seguinte: que no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 discípulos. Vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiam Jesus. Fala uma coisa para os irmãos, com todo respeito às nossas lideranças, aos pastores, à nossa denominação, com todo o respeito que nós precisamos ter a todos eles, inclusive a mim, como pastor. Nós seguimos Jesus Cristo. A verdadeira liderança não é aquela que aprisiona mentes, não é aquela que acorrenta corações, não é aquela que produz encantamento aos olhos, mas é aquela que aponta para Jesus, dizendo: é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, o Senhor. Aqueles 2, entenda isso, irmãos, porque o João era um homem proeminente, poderoso, cheio de Deus, cheio de graça. Ele era um homem que ele não se contentou em ler a palavra, mas ele se posicionou para ser a palavra, para transformar a palavra em vida, porque ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Aquilo que a Bíblia diz, eu sou. Aquilo que a Bíblia registra, eu me transformei. E ele, por causa disso, ganhou discípulos, adeptos, prestígio, respeito. Mas quando ele vê Jesus, quando ele viu o Cordeiro de Deus, ele
é a exata expressão de Deus. E nessa fala Jesus vai afirmar: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Olha, irmãos, a gente pode ser muito bom em algumas coisas, como igreja, a gente pode ser muito bom na organização, na pregação, na intensidade. O pregador pode ser bom, o diácono pode ser bom, o presbítero pode ser bom, o ministério vai funcionar, mas a verdade é única, só existe um caminho, e não é o presbitério, não é o pastorado, não é a liderança, não é o povo da igreja, apenas um, Jesus Cristo, e nós dizemos, cantamos, proclamamos, dizendo: seguiu, ande com ele é o Messias. Porque apenas Cristo é o caminho, apenas o Senhor Jesus é o caminho no final, irmãos. Graças a Deus, E eu peguei um texto que não está em João, não está em Mateus 3, 11 e 12. João registrou, mas os outros evangelistas registraram. Eu quero terminar minha fala com isso. Mateus 3, 11 e 12 vai dizer o seguinte: eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias, ele os batizará com o Espírito e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos. Ele limpará a erva e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. O Cristo, o verdadeiro Cristo, aquele que nos embebeda, que nos introduz nas águas do batismo do Espírito, o Cristo que é o caminho a qual nós devemos seguir, andar, perseguir, esse Cristo poderoso, esse Cristo majestoso, esse Cristo eterno, que era antes da fundação do mundo, esse Cristo que já existia antes que o tempo existisse, antes que existisse o marco zero, antes que começasse a contar o primeiro milésimo de segundo, ele já era. Esse Cristo que inaugura, esse Cristo que aperta ali a tecla de start, de play no mundo, é o mesmo que apertará a tecla do acabou. Aquele que inaugurou é aquele que fechará. Aquele que tem o início é aquele que também vai demarcar o fim. Aquele que disse haja é também aquele que vai dizer basta. Aquele que disse vai é aquele que também vai dizer acabou. João, aqui no registro de Mateus, ele aponta para os frutos. E o que é fruto, irmãos? Fruto é o resultado final do processo. O fruto é a evidência de algo que aconteceu. E quais são os frutos de Cristo, irmãos? A igreja, os salvos, os santos, os eleitos, os predestinados, os aqueles que se transformaram com Cristo, aqueles que se transformaram em filhos de Deus, aqueles que se transformaram em morada do Altíssimo, nova igreja. E ele vai dizer que esse mesmo Cristo, que é eterno, que é desde o princípio, esse mesmo Cristo, que introduz as pessoas nas águas do batismo do Espírito, esse mesmo Cristo, que é o caminho, é o mesmo Cristo, o mesmo, não é outro, não é o segundo, não é o terceiro, é o mesmo Cristo, irmão. Ele vai fechar a cortina do tempo. E neste dia, ele pegará os seus frutos, ele vai limpar a sua eira, e ele vai cuidadosamente recolher os seus frutos, os seus trigos. Acho que os irmãos sabem disso.
A diferença entre o trigo e o joio é que o trigo se inclina, o joio não se inclina. E o trigo se inclina porque tem fruto, porque pesa, então ele se inclina. Então o Senhor Jesus recolherá todos aqueles que produzem muito, mas não se exaltam, se inclinam, não se acham, mas se abaixam, não buscam glória própria, mas se curvam adorando aquele que é dono da reina, é o dono do celeiro, esperando que ele passe recolhendo e o coloque na eternidade para a vida eterna. Mas aqueles que não têm frutos, aqueles que não se curvaram, aqueles que rejeitaram a graça de Deus, a mensagem do Evangelho, eles serão identificados como palha. A palha não tem fruto. A palha é levada de um lugar para o outro. Então vai dizer que a palha ele recolherá e colocará no fogo. Porque ele, irmãos, ele é o justo juiz. Na história da humanidade, muitos homens, muitas pessoas enganaram muita gente e não passaram pelo justo juízo. Alguns comprando magistrados, subornando, escondendo provas, passaram desapercebidos, não conseguiram ser pegos pelas autoridades, pela investigação, e viveram ilesos, mas não escaparam da mão do Senhor Deus, porque os seus olhos, como diz Apocalipse, são os olhos como chama de fogo que tudo consome e revela a verdadeira natureza de todas as coisas. Olha, eu sei que na mão desse Cristo está o centro da equidade, a justa balança está na mão do Senhor e Ele dará a cada um. Se não me falha a memória, Filipenses vai registrar que nesse dia todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E o texto continua dizendo, inclusive aqueles que os transpassaram. Entendam que esse texto ele não está associado ao arrebatamento da igreja, porque o entendimento que nós temos sobre o arrebatamento é que a igreja vai subir com o Senhor Jesus Cristo, e esse entendimento dá que as pessoas não vão ver, não vai ser visível. Então o texto está dizendo que não é sobre esse arrebatamento. Uma vez que todo olho verá, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, ele está então ligado à segunda vinda do Senhor Jesus. Quando dos céus, como estrela atravessa e rasga os céus, assim será o dia do Senhor. Os profetas chamam esse dia do dia grande e terrível do Senhor. Mas para nós, os que creem, não. É o texto que nós lemos de Malaquias, que nascerá o sol da justiça, trazendo debaixo das suas asas salvação, e nós sairemos e saltaremos de alegria, porque está revelada a nossa salvação. O Senhor Jesus, juiz de vivos e de mortos, o justo juiz, o soberano que se assenta sobre o trono para governar e reger todas as nações, e somente Cristo pode fazer. Somente Jesus o é. Então, somente Jesus é de eternidade a eternidade. Somente Jesus pode batizar a nossa vida com o Espírito Santo. Somente Jesus pode nos guiar no caminho. E é somente Jesus que vai governar todo mundo e dar destinos eternos. É só Jesus. É só Jesus. É só Jesus. Podemos orar, irmãos, em nome de Jesus. Se você puder ficar de pé.
Aleluia, só Jesus. Olha, irmãos, há uma verdade registrada em João 1, que a Bíblia vai dizer assim: ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, Deus o poder, o direito, a virtude, a graça de serem chamados filhos de Deus. Israel recebeu o Messias e muitos israelitas negligenciaram a pessoa de Jesus. E por não reconhecer o dia da sua visitação, por não reconhecer, mataram o Senhor Jesus. Mas Jesus cumpriu tudo que tinha que cumprir, ressuscitou o terceiro dia, ascendeu aos céus, mas ele prometeu que um dia ele voltará. Aquele que há de vir virá e não tardará. Um pouquinho mais de tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Que neste dia, irmãos, que nesse dia, o Senhor nos encontre fiéis. O Senhor me encontre, te encontre fiel. E se você, por um motivo, ainda não se rendeu a essa verdade, ainda não se entregou, ou se está distante, eu falo para você, como João Batista disse aos seus 2 discípulos: é Ele o Cordeiro de Deus. É Ele o Cordeiro de Deus. Levante-se e siga Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Podemos orar em nome de Jesus? Vamos falar com o Pai? Senhor, nós oramos a Ti nessa noite. E é só Jesus. É somente o Senhor Jesus. É só o Senhor, Pai, que o é de eternidade a eternidade, todo-poderoso, assentado no trono de glória, mais alto que os anjos, superior a qualquer sacerdote, o sacrifício perfeito, aquele que redimiu todos os homens. É só Jesus. É só Jesus que pega a nossa vida e mergulha no Espírito. É só Jesus que nos batiza. É só Jesus que nos enche de virtude. É só Jesus que derrama sobre nós a sua promessa. É só Jesus que acende aos céus e derrama nos seus filhos todos e prodígios e milagres. É só Jesus que pode fazer isso. É só Jesus que nos guia na jornada. É só Jesus que abre o nosso caminho. É só Jesus o nosso guia. É só Jesus que nos conduz. É só Jesus. E é só Jesus que é Senhor da nossa alma. Ele é o Senhor de tudo e de todos. Ele comprou todo homem com seu sangue. Ele pagou o preço por cada homem, por cada mulher, por cada pessoa. E cada pessoa responde a esse Jesus. É só Jesus. É só Jesus, o justo juiz. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele é o cordeiro e Ele é o leão. É só Jesus. É só Jesus. Ele será único, assim como Ele é ainda hoje, único, e que será reconhecido por todos, e que todas as línguas reconhecerão e verão que Jesus Cristo é Senhor. O mundo confessará, alguns para a salvação, como trigo do celeiro, outros como palha no fogo. Mas essa verdade vai acontecer. Essa verdade vai um dia acontecer. Todo o sonho, todo o joelho, toda a língua, todo o povo vai olhar para Jesus como nós olhamos hoje, sem ver fisicamente, mas pela fé.
fiéis nesse dia. Que o Senhor nos encontre de pé, carregado de frutos e dobrados diante da tua presença, porque é só Jesus que é digno de toda honra, é só Jesus que é digno de toda glória, é só Jesus que é digno de todo louvor, é só Jesus que é digno de toda ação de graça, é só Jesus. E nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, irmão? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Eu vou fazer, irmãos, que eu entendo que depois de uma exposição como essa, palavra pregada, eu poderia terminar de outro jeito. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não fez isso, não entregou sua vida para Jesus, eu volto a dizer: filho de crente não é crente, precisa confessar o Senhor Jesus. Se você não fez isso ainda, e você entendeu a mensagem, creu nela, e quiser fazer isso nessa noite, eu quero orar por você. Se tem alguém que está distante dos caminhos do Senhor, entendeu a mensagem, creu na palavra e deseja fazer isso, eu quero orar por você. Temos alguém aqui nessa noite que deseja fazer uma ou outra do que eu falei aqui? Tem alguém? Se tiver, só levanta a mão. Eu quero orar pela tua vida. Tem alguém? Temos alguém? Não temos? Amém. Que Deus te abençoe. Queridos, nós vamos terminar. A UFEBRAC, ela tem ensaio na terça-feira às 19h30, tá bom? Então, toda a nossa UFEBRAC ensaia às 19h30. E na sexta, irmãos, e no sábado nós temos o nosso encontro setorial, tá bom? Sexta-feira vai ser onde? Está ali? Estou sem aula, segura aí. Esse aqui? Os dois esse aqui? Aleluia! Então, irmãos, aqui estamos em casa, tem os 2 dias. Não dá nem para reclamar que é longe, é em casa, né? Então, sexta e sábado vai ser aqui na igreja sede, vai ter um encontro setorial. Na sexta vai ser com a UFEBRAC e no sábado será com a UMASBRAC, os dois, irmãos, às 19h15. Então, sexta agora e sábado nós temos o nosso encontro setorial aqui, tá bom? A igreja sede, Jardim Brasil e Vila Maria, tá bom? Então, essas 3 congregações, 3 igrejas se reunirão para louvar o Senhor. E eu volto a dizer, sexta, a organização é da UFEBRAC, o culto é para Deus, é para cada um de nós. Sábado, o UMASBRAC, organização, culto é para todos nós. Significa que nós não estamos dispensados de congregar, é apenas quem vai organizar, mas todos nós prestaremos um culto ao Senhor nosso Deus nesse local. Amém, irmãos? Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, nesse momento final nós temos alguns pedidos de oração. Então, oração pela irmã Regina, vai fazer uma cirurgia na próxima quinta. É você, Regina? Vamos orar, tá bom? Giovana, Renata, Edilene, Giovana, Ovídia, tá certo? Ovídia mesmo? Ovídia, mãe dela. Vai que eu leio errado. David, Wilson, Marciano, Cristiane, Luiz Carlos, Luiz Marcos, não sei se é Marcos Antônio, Cruz, Sidney e Domingos, tá bom? Esses são os nomes que pediram oração. Quem mais pediu oração, irmãos? Eu e a minha casa. Então nós vamos orar, visitar a vida de cada um de nós. Vem cá, irmã Regina, deixa eu orar por você. Eu vou pedir para o nosso irmão Pedro Bilch fazer essa oração com a igreja. Eu vou estar orando para a nossa irmã Regina. E aí, o irmão já pode também fazer a bênção apostólica, tá bom? Então, irmãos, Deus abençoe. Dê uma semana abençoada para cada um de vocês. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Estenda suas mãos para cá nesse momento. Nós vemos, irmãos, a necessidade de muitos irmãos de oração. E se eles pediram é porque eles confiam. Aleluia. Que aqui tem pessoas de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor
nosso Deus e nosso Pai, mediante, Senhor, esses pedidos de oração, nós te pedimos, toca, Senhor, onde nós não podemos tocar, toca onde o médico não pode tocar, meu Deus. Vai, Senhor, entrando, Senhor, nessas vidas, repreendendo, Senhor, tudo que não provém de Ti. Repreende, Senhor Deus, todo mal. Toca do alto da cabeça as plantas dos pés, Senhor, repreendendo toda enfermidade. Pai querido, vai em nome de Jesus repreendendo todo vício. Pai, pelo seu poder nós te pedimos, Senhor, cura, liberta, Senhor, transforma essas vidas. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, toca na nossa irmã Regina, Senhor, que não seja as mãos dos médicos, mas as suas mãos, meu Deus, realizando, Senhor, esta obra, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sempre conosco, e o mesmo Deus que nos trouxe também nos leve na paz do Senhor Jesus. A igreja diga amém. Louvado seja Deus. Está terminado. Não saia sem saudar seu irmão, em nome de Jesus.